esse é o Igor sem o TDAH. Eu disse, uau, eu sou muito inteligente, porque para mim foi uma surpresa muito grande, como uma criança ganhando um doce, porque eu nunca tinha me visto dessa forma. E um dos pontos também é, o medicamento, ele não vai fazer 100% do trabalho, 50% terapia, e o medicamento 50% você. Então existe um compromisso, uma responsabilidade para que você cuide de você. Eu sou Igor Cardoso e esse aqui é o canal Eu e o TDAH. Eu sou filho, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou cristão e eu sou pastor. E é possível sim ser TDAH, ter o diagnóstico de TDAH e viver com tantas responsabilidades e demandas. Na pós-pandemia eu percebi que minha mente já não estava bem. Era uma dor de cabeça muito forte, meio assim da cabeça, um estresse muito grande, uma irritabilidade e tal. Aí então eu procurei um psicólogo. E aí eu comecei a fazer a terapia. O psicólogo ele me ajudou demais na ansiedade. Mas sabe aquela sensação de que tem algo mais? Algumas pessoas diziam, não, é TDAH e tal. Mas eu nunca fui dessa coisa tipo de ir pelo que o outro está falando, se o outro não tem propriedade para aquilo que ele está falando. Então ele dizia assim, não, eu tenho TDAH. Aí eu perguntava, mas você é diagnosticado, se for médico, tomar medicamento se necessário? Não, é um amigo que disse. Então talvez um dos problemas do nosso tempo é muitos diagnósticos de TDAH de pessoas próximas, mas não de profissionais especializados. Isso é um risco muito grande. Esse canal aqui não vai diagnosticar absolutamente ninguém, só vai compartilhar informações, informações baseadas em evidências, né? Eu aprendi isso com a minha psicóloga e tem um livro aqui muito interessante que é esse aqui. Se você é adulto e tem essa dificuldade aí, TDAH, esse livro aqui vai te ajudar demais, porque ele vai ensinar mesmo a como lidar com o transtorno do déficit de atenção, principalmente depois de adulto. Então esse é um dos livros que eu li e fui aprendendo a olhar para mim. E aí, esse psicólogo, começamos a trabalhar a ansiedade ali, logo pós-pandemia, fui me cuidando e tal, mas aquela sensação de que ainda tinha alguma coisa me incomodando. E aí depois eu fui, compartilhei com ele que eu achava que tinha TDAH, mas isso porque outras pessoas falavam, não porque tinha o diagnóstico. E aí ele me passou para uma psicopedagoga, fui para a psicopedagoga, ela me encaminhou, consegui uma requisição, eu fui para o psiquiatra do SUS e quando chegou lá ele passou alguns medicamentos que me dopou durante 2 semanas e aí eu criei um preconceito assim acerca de medicamento, enfim. E aí a partir daí eu disse, não vou mais em psiquiatra, não vou mais tomar medicamento. Então eu tinha feito teste com essa psicopedagoga. Em uma sessão ela falou que havia a possibilidade ali de 67 ou 68% de ser TDAH. Uma profissional se dispôs a me acompanhar durante 1 ano, uma psicóloga especializada em TCC, terapia cognitiva comportamental. E aí na primeira sessão a gente foi, conversou, expliquei tudo. Teve a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão. Na quarta sessão, ela veio trazer o diagnóstico do TDAH. Então ela me fez uma bateria de perguntas e ela me explicou alguns pontos. O diagnóstico ele sendo definido dentro desses 3 pontos. O déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Aí eu comecei a entender o negócio. Aí a partir dali ela me encaminhou para um psiquiatra, eu já tinha explicado sobre esse preconceito e tal. E aí ela falou, não, vá, que eu acredito que vai ser diferente e tal. Consegui um psiquiatra e aí eu fui nesse psiquiatra. Aí então eu comecei a tomar o medicamento, né, os medicamentos ali necessários. Então, a Ritalina, eu tomo o metilfenidato, que é o genérico ali, né, o metilfenidato, e isso para o TDAH, e eu tomo sertralina. A minha psicóloga, então, começou a fazer alguns trabalhos para desenvolver uma melhora no TDAH e na ansiedade. Primeira coisa que ela fez foi mexer no meu sono. Então, eu não tinha hora para dormir, eu falava que era da noite. E aí eu tinha dificuldade, porque eu ia dormir 6, 7 horas da manhã, eu produzia durante a noite. E quando ela disse assim, vamos mexer no seu sono, você tem que dormir 10 horas da noite. E aí, aqui a mente dizia assim, impossível, impossível eu dormir 10 horas da noite. É impossível dormir 10 horas da noite. É impossível eu, que durmo 5, 6 horas da manhã, dormir 6 horas da noite. Eu comecei a resistir e ser contra ao que estava sendo colocado ali.
E aí passou-se a primeira semana. Aí você vai se esforçar, tem que se esforçar. Se você quiser, você vai ter que se esforçar. Primeiro trabalhamos no sono e em rotinas, criando rotinas. Então, tudo que eu fazia, anotava no lugar bem objetivo, para que eu passasse e enxergasse as minhas responsabilidades, para sair desse lugar de procrastinar, sair desse lugar de inconstância, e me ajudou e contribuiu muito. E aí, junto com a terapia TCC e os medicamentos, os dois trabalhando junto ali. Então eu comecei a tomar os medicamentos e fazer a terapia, né? Tomar medicamento, fazer terapia, estabelecer rotinas, mudança de hábito. Então eu segui esse passo a passo pela orientação da minha psicóloga, uma psicóloga extraordinária, incrível, que me ajudou de uma forma, sabe, incrível mesmo aí. E aí ela então, dentro disso, começou a elaborar um plano que é dormir, parar de dormir tarde, então eu tinha que dormir mais cedo, não podia dormir durante o dia, aquele processo, fazer atividade física e depois seria uma boa alimentação. Então eu sempre disse assim, é impossível isso, porque com base nas minhas crenças centrais, seria impossível eu mudar a minha forma de viver. Quando ela trouxe o diagnóstico, se uma pessoa ela é desatenta, se uma pessoa ela tem um déficit de atenção, ela está dentro ali ela tem um déficit de atenção e ela não é hiperativa, não é impulsiva, ela está dentro do TDAH. Se uma pessoa ela é hiperativa e não tem o déficit de atenção ou impulsividade, ela está dentro do TDAH. E aí ela foi me explicando isso. Ok. Ela fez o teste durante várias sessões até me entregar, até apresentar o diagnóstico. Quando chegou no final, ela apresentou para mim, Igor, mais ou menos assim, posso estar esquecendo aqui, mas ela falou, e aí ela falou mais ou menos assim, Igor, são de 0 a 9, e eu faço uma bateria de perguntas para todos os 3 pontos, que é o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Eu faço uma bateria de perguntas, e se algum desses entre 0 a 9, um exemplo, der 6, aí esse aí é um ponto, né? A gente vai trabalhar para equilibrar ele, você conhecer e se perceber nesse ponto. Talvez seja o déficit de atenção, esquecimento, deixar as coisas para lá, para cá, essas coisas todas. Talvez seja a hiperatividade, essa agitação, né? Talvez seja a impulsividade, não se controlar em alguns momentos. E aí, então, vamos trabalhar exatamente esse ponto. Quando ela me apresentou o diagnóstico, todos os pontos, de 0 a 9, todos os pontos deu 9. E eu estava, todos deu 9, a ansiedade estava altíssima e eu estava com a leve depressão. Então, me encaminhou para o psiquiatra, comecei a tomar um medicamento para tratar a ansiedade, para tratar, então, ali o TDAH. E aí, a partir daí, então a criação, estabelecer ali rotinas, mudança de hábito que tem me ajudado, né? Que tem me ajudado. Aqui é só um pouco do que eu vou compartilhar aqui, eu vou entrar em cada assunto desses, como os medicamentos ele tem me ajudado, qual medicamento me ajuda, trazer minha experiência, né? Minha experiência, caixas e caixas de medicamento que eu guardo, eu comecei a me observar, então eu vou procurar compartilhar o máximo aqui no canal, para que talvez você que esteja aí e tem medo de descobrir o diagnóstico, e aí você perdeu o que muitos chamam de superpoderes, e comigo foi ao contrário, né? Foi ao contrário, eu tinha medo de perder essa sensibilidade espiritual, que a gente chama de perceber o que é minha vocação pastoral, eu como cristão, e ao contrário, me impulsionou mais ainda. Eu digo que na minha vida espiritual, esse último ano foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida. Eu quero encorajar você a você se permitir se cuidar, zelar por você, e o que o meu psicólogo lá no início falava é transcender ou transbordar. Eu como cristão, eu amo ao Senhor de uma forma tão extraordinária e grandiosa que eu passo a me amar, cuidar de mim para que eu possa amar o outro. Não amar porque eu vou fazer alguma coisa para ele, mas transcender a ponto de eu derramar sobre o outro. Eu quero te pedir que você, por favor, curta aí,
compartilhe e deixe o comentário. Comente aí, o que é que você quer ver aqui no canal, qual a sua expectativa, talvez as perguntas, curiosidades, deixa aí no comentário, porque você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdo para ajudar você, para trazer mais informação para você, e quem sabe talvez amanhã o canal ele não vire um podcast, trazer profissionais, especialistas para compartilhar pontos que você tem dúvida. Então eu vou trazer aqui também livros que têm me ajudado, diversos livros que têm me ajudado, vídeos que têm me ajudado, profissionais que têm me ajudado, pessoas que têm me ajudado a lidar com um transtorno, a não se render a um diagnóstico. O diagnóstico não define quem você é. É a primeira coisa que nós precisamos aprender. O diagnóstico não define quem você é. Quando eu comecei a tomar o medicamento, que é a Ritalina, vi que eu conseguia parar de procrastinar, conseguia parar de ser inconstante, junto com a terapia. E aí um dia eu cheguei para minha terapeuta e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, quando eu tomo medicamento, eu consigo fazer as coisas, eu desenvolvo mais as coisas, o que é isso? Ela falou, esse é o Igor sem o TDAH. Eu disse, uau, eu sou muito inteligente, porque para mim foi uma surpresa muito grande, como uma criança ganhando um doce, porque eu nunca tinha me visto dessa forma. E um dos pontos também é, o medicamento, ele não vai fazer 100% do trabalho, 50% terapia, e o medicamento 50% você. Então existe um compromisso, uma responsabilidade para que você cuide de você, para que você então possa cuidar do outro. Você nunca vai amar o outro sem antes amar você. Você nunca vai cuidar do outro sem antes cuidar de você. Ah, mas tem pessoas, ou eu faço sem me amar. Você está fazendo, mas você não está ali com o coração naquele lugar. Entende? Um ativismo. Então, Deus abençoe sua vida. Reforçando mais uma vez, curte, comenta aí, vai nos ajudar demais. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com uma pessoa aí e faça essa mensagem chegar o mais longe possível. Até a próxima, Deus abençoe e vamos junto nessa jornada.